Alô, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós, nesse dia. Aí é o 1º de fevereiro de 2023, né? Graças a Deus, janeiro já passou, né? Então, cada vez mais perto aí do dia do arrebatamento da igreja, que é a nossa esperança, né? Aleluia, Hosana, Maranata, graças a Deus, né? Pela conservação das nossas vidas, pelo pão de cada dia, pelos livramentos e por tudo mais que Ele tem feito em nossas vidas, pela vida própria que Ele nos deu, né? Redenção, através de Seu Filho Jesus Cristo, que derramou Seu sangue, né? Precioso ali no madeiro até a última gota. Graças a Deus, né? Vamos aí em frente, vamos falar aí sobre alguns pontos da história, né, que mexeram com a humanidade, né? Mexeram com a igreja, ou tentam mexer com a igreja, né? Mas principalmente mexeram aí com as religiões, né? Que nós estamos falando aqui do iluminismo, né? Que foi um movimento, né, dos filósofos, dos cientistas, né? Do século XVIII, por aí assim, que teve aí uma grande influência, né? E tem até hoje, né, uma grande influência aí na vida das pessoas, no mundo inteiro. Então esse movimento, basicamente, o que ele queria? Nós já vimos algumas coisas, vamos ver outras, né? Ele queria combater o absolutismo romano. O que é isso? O absolutismo é aquele que, né, que a palavra dele é lei, né? O rei absoluto, né? Falou, virou rei. Eles combatiam também o mercantilismo, né? Ou seja, o comércio, né? O grande comércio de mercadorias que existia, né? Entre a Europa e o Oriente, né? E o norte da África. Porque eles achavam que o comércio, né? Contribuía para a ignorância das pessoas. E a outra coisa que eles combatiam era o poder das religiões, né? Principalmente o poder do catolicismo romano, né? E do protestantismo. Que o seu movimento, ele basicamente foi isso, né? Foi combater as religiões em nome da ciência. Os filósofos e os cientistas se juntaram para combater as religiões, porque as religiões estavam, né, impedindo o progresso da humanidade, né? Eles queriam o progresso, né? Então a base deles era o quê? Era a razão. Eles contrapunham a razão à fé, né? O homem deve agir de acordo com a sua razão, e não de acordo com a sua crença, nem de acordo com a sua fé, né? E as raízes desse movimento estão, né, desde 1400, 1300 lá, né? Estão baseados no progresso da ciência, conforme nós vimos, né? E que até Daniel já previu isso, né? Profetizou, né? Que a ciência ia se desenvolver, né? E ela realmente se desenvolveu e está se desenvolvendo. Então as raízes desse iluminismo, né, foi exatamente o progresso da ciência, né? Que começou lá no Renascimento, né? Nós já vimos aí algumas coisas sobre esse Renascimento, que foi a volta, né, aos filósofos gregos e vai por aí afora. As crenças religiosas, né, e o misticismo, né, das religiões bloqueavam a evolução do homem, né? Então era esse o combate deles principal, era esse aí, era contra as religiões, né? Então naquela época existia uma sociedade feudal, né, que era baseada nas cidades do campo, né, ou nas
as grandes fazendas, os grandes feudos, né? E aí eles queriam mudar isso, né? Porque achavam que o catolicismo romano tinha o seu poder por causa da sociedade feudal. E aí eles fizeram tudo para mudar essa sociedade, né? Que o diagnóstico que eles faziam era o quê? É que a sociedade feudal, ela era católica, né? Quem dominava a sociedade feudal era o catolicismo romano. E o mercantilismo, que eles também combatiam, né? A sociedade comercial, o diagnóstico deles é que quem mandava lá era o protestantismo. Eles queriam acabar com isso aí, né? Com todas as religiões, mas principalmente com o catolicismo e o protestantismo. Por causa, nós já vimos aí, por causa das suas lutas internas, né? Suas disputas, né? Que deu várias guerras entre eles lá na Europa, né? Então, para eles, o livre pensar era a sua, digamos assim, o seu ditado máximo, né? A sua frase máxima era o quê? O livre pensar, né? A liberdade, né? E isso aí nós sabemos que provocou o quê? Uma infinidade, né? De correntes de pensamento e tendências pelo mundo afora, né? Tem aí, né? Aí tornou-se o quê? Cada cabeça uma sentença, né? Quantas cabeças, tantas sentenças, né? Então, cada pessoa tem hoje uma teoria sobre o tema que a gente quiser falar, né? Sobre qualquer tema, sobre Deus. Aí cada pessoa tem o seu Deus, né? E descreve exatamente esse seu Deus de acordo com a sua opinião particular. Então, é isso que ele está querendo dizer, né? O livre pensar, né, proporcionou o aparecimento de muitas filosofias, muitos pensares, muitas opiniões, muitas tendências, muitas correntes, né? Conforme nós vemos aí nos dias de hoje, né? Então, o outro objetivo deles era o quê? Né? Era libertar o homem, né? Libertar o homem das trevas, da ignorância e da falta de conhecimento. Isso significava o quê? Libertar o homem das religiões, né? Particularmente do cristianismo, particularmente da Igreja Católica, né? Libertar o homem da religião. E isso aí representou o quê? O fim do sistema feudal, né? Certo? As pessoas começaram a mudar para as cidades, né? Do campo para a cidade, representou o fim do sistema feudal, da sociedade feudal e o início das novas bases para a estruturação da nova sociedade que estava aparecendo ali, né? Que nós sabemos aí que primeiramente veio o mercantilismo, né? Que inclusive era combatido pelos líderes, né, desse movimento iluminista, e que depois se formou a nova sociedade, que aí é o capitalismo aí, né? Então isso porque a ciência estava em franco, né, progresso, né? A ciência estava em franco progresso. Como eu já disse, né, isso aí foi até uma profecia de Daniel, né? Lá no capítulo 12, que a ciência ia progredir, né? Então, o progresso da ciência provocou exatamente esse movimento, né? Porque esse progresso constitui o quê? O descobrimento de técnicas, né? De métodos, né? E formulação de teorias, né? Sobre os mais diversos ramos da ciência, né? Certo? Aí um exemplo disso foi o quê? Foi a descoberta do fenômeno do heliocentrismo, né? Quer dizer, hélio significa o quê? Hélio é o Sol, né? Heliocentrismo é o quê?
todo mundo acreditava que as coisas giravam em torno da Terra, né? O Sol, os planetas, né? Giravam em torno da Terra, né? E aí se descobriu-se que era em torno do Sol. Vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã a gente continua e paz seja com todos nós e amém.